Vamos bater um papo de como funcionam os novos ciclos da vida? O que seriam esses novos ciclos? Então, o ser humano ele tende a sempre estar em evolução, né? Mas a nossa evolução vai depender do que a gente faz com a nossa vida. Então eu venho aqui falar dos ciclos da vida, que é o quê? Quando a gente passa de um ciclo para outro, então a gente está evoluindo. Evoluindo como? Se eu tinha, por exemplo, uma forma de ser profissionalmente bom, eu posso evoluir profissionalmente. Eu também posso evoluir como pessoa. E nada melhor do que nessa fase aqui de fim de ano para a gente falar sobre isso. E daí já começa. O que a gente está fazendo nessa fase? A gente está aproveitando para descansar para algo maior? A gente está aproveitando algum desse tempo para refletir de como será o nosso próximo ano? Eu até começo aqui a dizer de como eu uso as minhas redes sociais. Eu tenho muito cuidado, tanto com o Instagram, o WhatsApp, da forma que eu uso. Tenho cuidados com os grupos para que eu não perca tempo. Isso é uma forma que a gente deixa de evoluir na vida. Ou seja, o nosso ciclo acaba sendo pior se a gente não ter cuidado com isso. Então, o que eu faço nas redes sociais é limitar ao máximo. Então, eu dificilmente vou estar comentando em grupos. E quando eu estiver fazendo isso por uma coisa ou outra, salvo quando é grupo profissional. E algumas vezes até alguns grupos profissionais que quanto mais pessoas, pior é, né? Porque começa aquelas conversinhas e sinceramente, gente, eu não tenho tempo para isso. Eu não sei se vocês têm, mas eu não tenho. Então a gente decide como que a gente quer o nosso futuro, como que a gente quer a evolução. Se a gente vai querer viver uma vida na mediocridade ou se a gente vai querer evoluir. É que nem eu brinco, no futuro, bem próximo, eu quero escolher onde eu vou morar. Seja aqui em Brasília, no mundo, sei lá, qualquer lugar. Então eu gosto de ter essa liberdade e para isso eu tenho que trabalhar muito e de forma inteligente e eficiente. Então se eu perder meu tempo em redes sociais, esse tipo de coisa, eu não vou ter o futuro que eu quero, eu não vou ter a evolução que eu quero. E eu acredito que quando a gente vem para a Terra, a gente tem uma missão. Então, creio que Deus tem uma missão para cada um. Então, vamos dizer assim, uma vocação. E a gente tem que ficar atento para isso. Mas se a gente ficar sendo só induzido pelos outros e só consumindo conteúdos que não valem a pena, isso é muito perigoso para a gente, porque o nosso futuro não vai ser do jeito que a gente quer. E quem tem que tomar as rédeas do nosso futuro somos nós, com atitudes diárias. Então, por isso que eu coloquei aqui das redes sociais, porque hoje ela é praticamente assim um mal. As redes sociais elas são criadas para que você fique sempre lá mesmo. Então, por isso que quando eu estou aqui no Instagram, no YouTube, eu quero colocar algo que influencie as pessoas e que faça as pessoas crescer. E no meio disso tudo, também venho andando fazer projetos e tudo para que eu ganhe dinheiro com isso e para que as pessoas evoluam, que elas possam usar os meios digitais para evoluírem. Então, estou fazendo todo um projeto, estou aqui na minha base estratégica, aqui no meu escritório, que eu uso para diferentes negócios, porque aqui é um lugar que eu posso fazer essas gravações mais tranquilas. Então, eu estou aqui de uma forma bem estratégica, pensando no que eu vou fazer, de como eu vou me ajudar e como eu vou ajudar os outros. E é muito importante a gente saber que, assim, se a gente quer ajudar os outros, primeiro a gente tem que nos ajudar. Porque, vamos supor, uma pessoa que não tem dinheiro, ela não vai poder ajudar a outra que também não tem, porque ela vai estar na mesma condição. Então, é preciso uma inteligência para saber, primeiro, nos evoluir, para depois ajudar os outros a evoluir. Então, esse ano eu tive uma evolução muito grande, mas tenho muito o que evoluir. Creio que o próximo ano é um novo ciclo para mim. E para isso eu tenho que mudar muitas coisas. Então, assim, cortei muitas coisas, porque coisas que eu via que não traziam crescimento e tiravam minhas energias, eu tive que cortar mesmo. Então, assim, é muito importante a gente saber o que deixar, o que tirar, o que acrescentar, as mudanças que a gente tiver que fazer, seja onde for. E a gente tem que ser inteligente, porque
a nossa vida, a gente tem que se preocupar com ela, porque as pessoas vão estar preocupadas com a vida delas. E às vezes, alguns projetos, alguma coisa, é para crescimento da pessoa e não seu. Então você tem que ficar esperto, porque a nossa vida é limitada e, que nem eu falei, eu creio que a gente tem uma vocação. E para essa vocação, primeiro, a gente precisa de recursos, então a gente tem que ser inteligente para conseguir recursos e também para você ter a vida que você quiser. Então é muito importante a gente ter essa reflexão no final do ano, porque para que a gente está usando, por exemplo, as redes sociais? A gente está usando para o nosso crescimento ou a gente está consumindo muito conteúdo e principalmente muito conteúdo que não nos levará a nada? Eu acho até interessante que tem um aplicativo de inglês que ele coloca assim, a cada dia, se você praticar 15 minutos desse aplicativo, você vai aprendendo inglês de forma, é, de forma que você nem vai percebendo. E ele até coloca, e em 15 minutos de rede social, você ganha o que com isso? Então eu achei muito interessante essa jogada de marketing deles, porque realmente, nas redes sociais vocês não ganham nada. Por isso que quando eu estou aqui, eu sempre procuro fazer algo que acrescente ou passar alguma coisa legal, mas assim, de forma bem limitada, sabe? Eu busco muito pouco ficar observando outras pessoas, seguindo outras pessoas, porque eu tenho minha vida e a minha vida, por exemplo, eu tenho muita coisa para fazer e eu tenho meus planos, meus projetos e eu sei que se eu deixar de fazer o que eu tenho para fazer, o meu futuro não vai ser do jeito que eu quero e eu assim, quase 100% de chance que eu não vou fazer o que eu estou vocacionado para fazer. Aí já vai outra coisa, cada um tem que saber qual é a sua missão nessa terra. Então a gente vai evoluindo conforme a gente vai se ligando no que fazer. Então, muito cuidado, gente, com as redes sociais. Então, sempre esteja atento no seu dia a dia, viva o seu presente, mas vamos sempre refletir, sabe? Porque está começando um ano novo aí. E é muito engraçado, porque passei um ano, inclusive meses, desenvolvendo alguns projetos, mas às vezes de uma viagem que eu fiz recente, eu tive muitas ideias, e de um dia para o outro você abre um negócio que você teve uma ideia assim do nada. Então é muito importante você estar com a sua mente livre, e quando você está consumindo muita coisa que não te acrescenta, aí você vai, sabe, eu mesmo não gosto de ficar de conversinha porque, assim, eu gosto de viver a minha realidade para que eu possa ir para onde eu vou. Eu não quero ficar comentando tudo que passa na televisão ou tudo que passa no jornal. Então eu vejo que é importante para mim eu filtro muito. Então é muito importante saber fazer esse filtro. E assim a gente vai evoluindo. E assim, a forma mais sincera de você conseguir ajudar as pessoas é se ajudando. Porque por que que eu não gosto, por exemplo, do serviço público? Por que que eu acho que ele não é eficiente? Porque quando a pessoa tem algo, ela não tem uma competitividade diferente de duas empresas, que uma está competindo com a outra, então uma tem que ser melhor do que a outra, o preço tem que ser bom, então fica aquela coisa de qual é melhor, né? E essa competição ajuda muito. E da mesma forma, eu ajudar a pessoa, eu tenho que fazer um negócio para que eu ajude a pessoa, eu ganho com isso, porque eu ganhando com isso, eu vou querer melhorar mais ainda e que essa pessoa aprenda a viver da melhor forma possível. Então, essa é tipo uma jogada de retribuição e eu acredito muito nisso. E, inclusive, tenho muitos projetos aí para 2020, onde eu ganho e as pessoas ganham. Então, eu acho que isso é muito importante. No Brasil não tem tanto essa cultura, né, do dinheiro. A gente tem medo de conseguir dinheiro, como se fosse algo ruim. Mas o dinheiro lícito, ele é para ser usado. Então, assim, é uma forma de retribuição. Então, é isso que eu tinha para falar. E vão vir vários outros bate-papos por aí, vários outros projetos, então fiquem atentos, sigam aí. E o pessoal aqui do YouTube se inscreve, porque eu vou começar a movimentar esse meu YouTube pessoal.
E aí, se vão vir novidades por aí, e abraço para todo mundo.